Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e vamos conversar sobre a ressaca literária. Bom, ressaca literária é algo que vai acontecer na vida de todo leitor. É o fato que você às vezes não tem vontade de ler nada ou até tem, mas não consegue terminar nenhum livro que você começa. É assim, devastador e o único jeito que você vai passar pela ressaca literária é lendo. É meio complicado e aqui não vai ser um vídeo de dicas, vai ser meio que um vídeo de uma reclamação minha, porque ultimamente eu me sinto em uma ressaca literária e aí eu quero reclamar sobre isso e falar como que começou. Primeiro que assim, o último eu li 2 livros agora no mês de setembro, então a ressaca literária não passou porque eu ainda não sinto vontade de pegar algo pra ler, ou até sinto, mas nunca consigo terminar, tipo, tá meio conclusivo. Mas o último livro que eu li, assim, por vontade, vamos dizer assim, que eu tava, tipo assim, não, vou ler e tal, foi o livro Renegados, da Marissa Meyer. Eu tenho esse livro há mais de 3 anos na minha estante e eu queria participar da maratona de inverno do Geek Freak. Ele tinha feito um negócio falando, tipo, de caixas de cubos, enfim, muito legal o vídeo. Vi o vídeo e selecionei alguns livros que eu queria que participasse dessa maratona. E aí eu comecei pelo Renegados, que era o livro encalhado na estante. Aqui. Tá, o livro, ele é, né, ele é grande, ele marca na cabeça e ele é grosso, né, tipo, comparado a, se ele fosse menor, aí beleza, ele ia ser mais grosso, mas ele já é um pouco grosso e ele é grande. É uma trilogia, fala sobre heróis, vilões. A história é fácil de ler, é fácil de entender aquele mundo. Só que ao mesmo tempo eu senti que era um X-Men, só que sem a parte legal do X-Men. Enfim, o livro foi ok, assim, não foi um livro ruim, mas também não foi um livro muito bom. E eu investi bastante nele, eu lembro que eu tava viajando, eu levei ele e também o livro Ariadne, que eu já vou comentar sobre aqui. E foi uma leitura leve, não foi um mundo difícil de entender, então, tipo, a escrita fluiu super bem. Só que eu não vou dar continuação nessa série. A questão é, terminei esse livro e eu estava lendo um outro que chama A Canção do Abismo. Fantasia nacional com uma caralhada de páginas, e ele é bem denso no quesito que ele tem muita informação. Tem informação do mundo dracônico, tem informação de anjo, tem informação dos humanos. E assim, por ser vários povos de personagens diferentes, em culturas diferentes, eu ainda não entendi se eles estão inseridos no mesmo mundo, porque eles, tipo, quando tá falando dos anjos, não tem nenhuma menção de dracônicos. Quando tá no dracônico, tem nenhuma menção dos anjos. Só tem os humanos e os... eu esqueci o nome. Os mestiços que são humanos com dracônicos, ou só humanos no caso dos humanos. E aquilo é difícil de entender, eu tenho uma dificuldade. Eu gosto de quando tem vários povos, mas... não sei, os povos, eles precisam se conversar na minha cabeça. Por exemplo, no Six of Crows tem vários povos. São 5 no primeiro e 6 no... Para de me ligar, caralho. Só que os povos, os personagens falam junto com os outros. Estão ali todos convivendo juntos. E nesse não, parece que eles são em mundos completamente opostos. Então, tipo, eu tava achando difícil a leitura por conta, né, da disposição dos personagens. E é muita informação que a autora vai comentando sobre o livro. Então, tipo, eu encalhei no livro, eu cheguei na metade. Tipo, ainda vai acontecer um monte de coisa, mas juro, eu tava investindo muito naquela leitura, só que não tava indo. Meu cérebro não tava processando aquelas palavras. E eu fiquei muito chateada, porque é um livro que eu quero terminar, né? Tipo, é um livro, tipo, muito interessante. Só que, como eu disse, é muita informação. E aí que começou, acho que já... peguei esse livro que tem muita informação contida, né? Tipo, é muito personagem, é um mundo amplo que tá sendo... O cabelo tá caindo? Sendo explorado. Depois que eu tava lendo ele junto com esse daqui, né? E esse daqui, tipo, apesar de eu não ter gostado da história, eu ter achado... é uma leitura muito rápida, não tem muita coisa pra você descobrir, os personagens estão ali, tipo, é uma coisa que tá junto. Aí eu fui começar a ler Ariadne. Eu gosto muito da mitologia grega e amo, um dos meus livros preferidos da mitologia grega é Circe. Em primeiro momento eu achei que as autoras eram as mesmas, mas não são. Só que eu gosto quando chega uma autora, pega o reconto de uma figura histórica que é meio que esquecida, né, na mitologia grega, que normalmente são sempre as mulheres, e que foi o caso da Circe, que eu sou apaixonada. O livro é difícil de ler, só que ele é muito bom. E o Ariadne estava indo pra esse mesmo caminho. Então, tipo, eu comecei a ler, eu li uns 3, 4 capítulos, mas eu não sei porquê, eu comecei a dar uma folhada nas páginas, porque eu não sabia de nada da história da Ariadne. Tipo, a parte do Minotauro, né, porque, tipo assim, dá uma contextualização. Ariadne é irmã do Minotauro. E eu acho legal que, querendo ou não, em Circe fala sobre
o Minotauro, porque a mãe do Minotauro, que também é a mãe da Ariadne, é irmã da Circe. Então, tipo, tem no livro da Circe fala sobre isso. Nesse livro, pelo menos até onde eu li, tipo, não tem nenhuma menção da bruxa. Aí tem a questão também de que explica, tá, o que aconteceu pra mulher parir um Minotauro, tanto no livro da Circe, só que no livro da Circe tem uma questão maior de ganância, e nesse é como se a mulher fosse enganada pelo Poseidon. Pesado. O rei, ele usa o Minotauro. Aí ele é esquisito, o rei é esquisito. O rei é ruim. Tem uma rixa com Atenas, que explica na história, que agora eu não vou lembrar. E ele traz atenienses, acho que são a mesma quantidade de homens e mulheres, pra entrar neste labirinto que é construído pelo Dédalo, que tem a história também dele, que ele é bem conhecido. Esse labirinto pra enfiar o Minotauro, porque o Minotauro começou a crescer e ele queria comer gente, né, tipo, raivoso. Enfiaram nele esse labirinto pra conter. E aí, os atenienses eram levados como sacrifícios pra esse labirinto e serem mortos pelo Minotauro. Isso acontecia, acho que uma vez no ano, uma coisa assim. E eu sabia da história até aí. E eu sabia que a Ariadne, ela foi responsável por ajudar o Teseu, que foi um ateniense, pra sair. E ela ajudou ele a sair do labirinto. Eu sei disso, essa é a premissa. Só que depois que acontece depois, eu não sabia. Então eu fui folheando, igual a burra que sou. E eu descobri algumas coisas muito pesadas que chamaram minha atenção enquanto eu estava, tipo, dando uma folhada no livro. E, assim, o contexto da história já é pesado. Fala sobre a questão do feminino, fala a questão dos deuses enganarem as mulheres, de usarem as mulheres, dos humanos usarem as mulheres. É um livro muito pesado, porque trata assuntos, tipo, de abuso, um monte de coisa. Não graficamente, tá? Mas ele trata de uma forma que, pelo menos na minha cabeça, mexeu muito comigo e eu li pouco da história. Então eu tive que parar de ler porque tava me deixando meio... Tava me deixando meio preocupada. Então tivemos esses 2 livros que eu comecei e não consegui dar continuidade. São livros que eu quero dar continuidade, mas, aconteceu essa questão que tinha muita informação e esse outro que tinha conteúdos mais difíceis de se ler. Fui escolher outro livro pra ler. Não tinha me ligado, tenho que deixar isso claro, que eu não tinha me ligado dessa questão, que eu parei de ler, mas na minha cabeça eu parei de ler, tipo, eu ia voltar logo, sabe? E hoje em dia eu percebo que eu vou precisar de um tempo pra continuar essas histórias. Decidi ler o segundo livro de Game of Thrones, que eu não vou lembrar o nome, só sei que é o segundo livro de Game of Thrones. Por quê? Eu li o primeiro, já faz tempo. Eu comprei um box que vem os 6. Só que era deste tamanho, a letra era horrível, eu não consegui, eu tentei ler, não dava, era muito difícil de ler, é muita informação na história, e o livro é muito ruim de manusear, e não dá, eu sou míope, entendeu? Tipo, gravar esse vídeo sem o óculos já é difícil, só que se eu gravo fica fazendo reflexo, me incomoda. Dei os livros. E aí teve uma promoção da Suma, eu acho que é a Suma, eu nunca lembro qual que é a editora aqui. Os e-books do Universo estavam por R$5,99 ou quase R$4,99, e aí eu comprei, e eu falei, pô, acabei de ver a série do The House of Dragons. Eu gosto desse universo, mas eu odeio o final da série. Eu odeio. Não porque eu acho que a personagem não ia ficar doida, mas porque foi muito mal feito. Foi muito mal construído e o idiota lá ter matado ela me deu um ranço horroroso. Então, quis entrar nesse universo. Eu tenho a plena consciência de que eu duvido, mas eu duvido que o autor vá realmente publicar os livros. Eu duvido. Mas enfim, vídeo, se alguém quiser explicações minhas pra isso, outro vídeo. Fui pegar o segundo livro pra ler, cheguei em 30% e deu a mesma questão que deu com o Abismo, a Canção do Abismo. Muita informação, muitos personagens, e muitos personagens que narravam, eu não gosto. Tipo assim, eu gosto do Tyrion, eu gosto da Daenerys, da Arya, da Sansa. No momento que ela tá narrando, eu tenho muita dó dela, me dá um desespero, e nem chegou na pior parte, mas já me dá um desespero, por conta de todo o drama que ela tá vivendo. Só que a Catelyn, quando narra, eu acho um porre. O Eunuco, não o Eunuco legal, careca, o que... eu esqueci o nome dele, mas era o que era refém dos Starks, e aí ele traz os Starks depois. Enfim, quando ele narra, nossa, horroroso. E o autor tem essa questão de sempre sexualizar muito o corpo feminino. É esquisito, esquisito. Tive que parar. É um livro, é um universo que eu quero sim ler, mas, muita informação me deixou meio... Aí fui pegar o livro pra ler O Segredo das Larvas. Eu não tinha ideia do que esperar desse livro. Eu tinha visto um vídeo da Bru falando que tinha lido, tinha gostado muito, mas eu não lembro se eu cheguei até o final do vídeo. Eu lembro dela segurando o livro e falando que tinha lido e começado a ler, mas não lembro das opiniões dela, então, tipo, eu não sabia nada. E eu me deparei com um livro muito pesado.
Muito bom, muito bem escrito. Eu quero. É um livro, tipo, todos os livros que eu tô falando são livros que eu quero voltar a ler, mas ele é muito pesado. Porque ele vai tratar a questão, uma distopia, com uma questão racial muito forte, mas umas coisas que, tipo assim, são pesadas e o intuito é doer. Tipo, eu senti, o intuito é que você leia aquilo e fala, meu Deus. Começa o livro com a protagonista no rosto arranhado pela mãe, tipo, é muito pesado. Não estava aguentando, o meu emocional estava realmente fraco. Cheguei em 20%, eu lembro que eu tava no metrô e eu tava com esses 4 opções pra ler, eu tentei ler todas e eu ficava desesperada em algum momento. Tipo, meu Deus, é muita informação. Meu Deus, isso tá doendo. Não consegui dar continuidade. Cheguei na questão de que estou em ressaca literária, né? Que esse livro, querendo ou não agregou nada na minha vida. Só que quando eu li, ele foi divertidinho. E depois eu peguei os livros com ou um conteúdo pesado de que vai doer, você vai ler, vai doer, ou livros com muita informação de fantasia. Então eu tive uma dificuldade muito grande, eu estou com uma dificuldade muito grande de engajar na leitura. E também calhou, tipo assim, em agosto eu não li nada. Eu terminei esse livro, foi dia 13 de julho, que eu tava viajando. Depois disso, eu não li mais. Já tentei ler alguns livros em agosto, mas de metade do julho até metade de agosto, eu nem peguei livro pra ler, porque uma, não estava com vontade, e duas, eu estava focando no final da publicação do meu livro, porque o livro saiu, A Canção do Luar, que foi o livro que eu escrevi, que é inspirado na história da Malévola, ele saiu dia 4 de setembro, ele tinha que sair antes da Bienal, era a minha meta, sair antes da Bienal, saiu, a Bienal começou dia 6, mas ele saiu antes da Bienal. E aí eu queria, eu foquei o mês de julho inteiro pra terminar as revisões, pra terminar um monte de coisa depois do eu já tinha terminado de escrever, mas tem outras coisas, né, do processo de escrita do livro. E então, tipo, eu tava focada nisso, e depois que o livro foi publicado, depois que, tipo assim, não tinha mais o que eu mexer, eu tinha que só esperar agora, eu não tava com vontade de ler. E aí, quando eu peguei esses livros pra ler, eles foram muito pesados em todos os sentidos, tanto na escrita como na fantasia construída, como em temas difíceis de ler. E eu não conseguia ler, né? Não conseguia. E aí, por isso, eu acabei não lendo nada em agosto. Aí teve a Bienal, eu comprei 15 livros, 16. E aí eu percebi que eu preciso ler meus livros físicos. Vai sair um vídeo aqui, já saiu provavelmente, que é eu arrumando a minha estante. E aí eu conto todos os livros que eu tenho e tal, faço uma catálogo eles. E aí deu 203 livros e 73 desses livros são não lidos. Aí eu percebi que preciso ler os meus livros físicos. Eu tenho um monte de livro em e-book, eu continuo comprando livro em e-book, eu comprei um hoje. Estava vendo um livro do Paulo Hades, e aí ele fala do livro Uma Questão de Química. O livro, ele faz top 10 livros que ele já leu na vida e ele fala de uma questão de química. E eu já tinha visto alguns takes, porque esse livro foi adaptado para uma série e tem a Brie Larson. Eu amo a Brie Larson. E aí eu fiquei com muita vontade de ver a série, depois eu descobri que era um livro. E aí ele falou algumas coisas do livro no vídeo, e no mesmo dia eu tava num grupo de promoção da Livre... Eu vou colocar aqui o arroba que eu esqueci. E ela falou que o e-book dele tava por R$4,99. Eu comprei. Além disso, né, tem também, tipo, outros livros no Kindle Unlimited que eu peguei, porque eles falaram que ia sair. Enfim, eu tenho bastantes livros pra ler, inclusive teve o Exploda Seu Kindle há pouco tempo, só que eu percebi que eu ainda quero comprar livros físicos, eu ainda tenho... Sabe quando você tem aquela sensação de que é gostoso ter o livro na mão, é gostoso ler, mas você não consegue ler? Eu estou assim nesse momento. Então, eu decidi, já tá postado também, eu acho, escrever todos os livros físicos que eu tenho numa caixinha e sorteando eles pra fazer esse desafio de, quando eu não tiver nessa ressaca, não saber o que ler, pegar um livro físico da minha estante. Eu também falei que isso não quer dizer que eu vou parar de ler livro em e-book, porque eu não vou. Eu amo livro em e-book, amo ouvir livro, inclusive, eu preciso voltar a ouvir. Mas eu preciso focar nos meus livros físicos. E aí veio a questão de que o que eu vou ler agora, já que eu estou nessa questão, tipo, eu preciso saber um pouco da história pra não doer enquanto eu leio, ou pra não ser muita informação pro meu cérebro, porque agora eu não estou conseguindo aguentar esse tipo de informação. Então, assim, eu peguei um livro chamado Quatro Paredes, que é um continho de 30 páginas do livro que eu favorito do ano, que foi Mariposa Vermelha. Esse livro, ele passa, uns 3 dias depois dos acontecimentos finais do livro Mariposa Vermelha. E eu li um dia, né? Porque eu tinha encontrado a autora na Bienal, a gente conversou, eu tinha esquecido. Eu sabia da existência desse livro, mas eu tinha esquecido dele.
li. E aí depois da Bienal eu li os primeiros livros, que foi O Abismo de Celina. E aí eu vou, nos livros do mês de setembro, eu vou falar sobre ele melhor. Eu tive algumas questões com a história, que eu tava me irritando, mas o final dele é muito bom. Eu gostei muito do final do livro. E aí, tipo, mesmo tendo conseguido terminar 2 leituras, mesmo sabendo que as leituras não foram pesadas, né? Porque um já foi no universo que eu tava apaixonada e o outro, a minha ressaca literária atrapalhou sim minha experiência com a leitura, mas eu consegui terminar porque o livro era bem curtinho. Então agora eu fico nessa questão do que eu vou ler agora. Porque esses 4 livros que eu tive que abandonar, eu não vou considerar como abandonos, porque eu vou voltar a ler. São livros muito bons que eu quero muito terminar de ler, só que eu não tenho a cabeça agora pra ler eles. Então, tipo assim, eu quero ler os livros físicos da minha estante. Nesse primeiro desafio, caiu o livro Little Women. Eu sei que é um livro leve, no quesito das personagens, da história em si. É um universo gostoso. Eu nunca li os livros, mas eu vi o filme. E eu amo aquela sensação. Eu amo. Aquele filme virou meu filme favorito. O filme da Greta, tá? O que saiu mais recente. Virou o meu filme favorito da vida. Então eu sinto que esse livro vai ser uma leitura longa. Eu, inclusive, comecei a fazer um vlog de leitura dele. Vai ser uma leitura longa, mas vai ser uma leitura também fácil. Porque o meu problema é pegar o livro pra ler, mas eu sinto que quando eu conseguir pegar, eu vou conseguir dar continuidade da história. Pelo menos é o que eu espero. Mas eu também preciso ler livros um pouco mais leves. Meu gênero literário mudou muito, eu tenho gostado e tenho vontade de ler mais livros contemporâneos, mais livros contemporâneos, só que ao mesmo tempo eles sempre vão trazer temas que vão me afetar, porque eu estou passando numa fase da minha vida que afeta alguns temas, né, mas ainda voltado pra crise dos 20. E eu sou uma pessoa muito sensível quando eu leio, eu acho que esse ponto era mais importante, a gente ter falado dele no começo do vídeo. Eu sou uma pessoa muito sensível. Então, eu não consigo ver filme de terror. Eu nunca vou conseguir ler um livro do Rafael Montes, porque eu sou muito sensível e aquilo fica na minha cabeça, eu não durmo. Enfim, tem um monte de coisa. Então, eu preciso ter cuidado, às vezes, nas coisas que eu vou ler. Complicado. Mas, enfim, esse foi um desabafo mesmo, porque eu quero voltar a ler, e não só pra fazer conteúdo, mas porque eu trabalho com escrita, né? Eu escrevo, eu sou uma autora. Livros fazem parte da minha rotina, é um hobby que eu gosto e também é um aprendizado pra mim. Então, tipo, esse desabafo, eu tenho feito algumas estratégias, tenho que ver melhor do que o livro se trata para que eu não empaque na leitura de novo. Então, pensei em ler alguns romances mais leves, ou livros de fantasias curtos, e também fantasia baixa, porque alta fantasia vai endoidar minha cabeça. Enfim, não sei ainda muito qual ramo eu vou seguir. Inclusive, eu acabei de perceber que Little Women é um livro clássico, talvez me dê problema na escrita. Mas eu vou tentar ir com mais essa consciência na hora de escolher minha leitura. Ultimamente eu tenho pensado em um que eu vou botar a capa aqui porque eu nunca lembro. Acho que é Se Você Pudesse Ver o Sol, que foi um dos livros que eu comprei na Bienal. Ele é muito bonito e eu gostei da história porque é uma coisa acadêmica, tem uma questão de que a personagem meio que tem um realismo mágico também. Mas eu também não sei porque a personagem, como é uma adolescente, e adolescentes me irritam. Então eu tenho que tomar cuidado pra ver se vai ser uma adolescente que vai me irritar. Enfim, não sei, foi só um desabafo. Tenho que ver direito o que eu vou fazer agora na questão escrita mesmo. Na questão de leitura mesmo. Enfim, gente, é isso. Se vocês têm dicas, um livro pra mim que foi assim, me ajudou muito numa época de ressaca literária, foi O Mar Me Levou a Você, mas o conto que ele foi, eu ganhei esse livro na Bienal. Talvez eu leia ele porque eu gosto da escrita do Pedro e também na época ele me ajudou a querer voltar a ler, aquela sensação de gostar da leitura. Enfim, não sei. Deem dicas sobre ressaca literária, sobre coisas que vocês fazem quando vocês estão em ressaca literária. Enfim, é uma sensação ruim, né? Esquisita. Mas foi esse o vídeo. Se vocês gostam de conteúdo sobre livros, sobre escrita, sobre um pouco de rotina, me sigam. Eu tenho falado bastante sobre essas coisas e eu quero voltar também pro YouTube, porque... Voltar não, né? Eu comecei e aí eu dei uma paradinha alguns nessa época Bienal, terminar a escrita do livro, mas eu quero voltar porque é divertido. Eu acho divertido gravar esse tipo de conteúdo. Então é isso, gente. Muito obrigada. Curtam, comentem, compartilhem o vídeo, que isso me ajuda bastante, tá bom?